bem-vindos ao novo Hipnotime. Deu pra ver, né? Novo cenário, novo apresentador, ou é o que restou do antigo, na verdade, e uma nova fase. Por que mudou tudo agora? Porque finalmente terminei o curso de psicologia. Sim, agora eu sou um psicólogo formado, quem diria, né? E para marcar essa nova fase do canal, eu vou fazer uma série chamada Meu TCC. Como assim? O que é o Meu TCC? Essa série vão ser 3 vídeos, ou seja, esse daqui e mais 2 vídeos, em que eu vou explicar um pouquinho o que se baseou o meu artigo, né? O que eu falei tanto lá, apesar de que ele vai ser disponibilizado. Eu vou falar um pouquinho, explicar o que eu escrevi tanto lá, contar um pouquinho da história. E se vocês se interessarem pelo assunto de verdade, eu posso até postar a minha defesa. Sim, eu gravei a minha defesa, a minha apresentação lá da banca de TCC inteira. Então, basta você dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e comenta aqui embaixo logo se você quer que eu poste ou não o vídeo completo da defesa, porque só vou postar se vocês disserem aqui que vão querer assistir esse vídeo. O artigo que eu escrevi, o tema dele é Terapia Cognitivo-Comportamental e Hipnose, Interfaces na Atualidade. E ele é dividido em 3 momentos. O primeiro momento eu resgato a hipnose, então vou falar um pouquinho sobre a história da hipnose, como que ela veio lá dos tempos onde ela era vista como algo místico, algo sobrenatural, religioso. O segundo momento é quando eu falo sobre a terapia cognitivo-comportamental, contando um pouquinho de como que ela foi surgida, quais são as principais técnicas, como que ela atua na prática clínica. E a terceira parte é onde a gente mescla as duas coisas, a hipnose e o TCC, no que a gente chama de hipnoterapia cognitiva. Sim, esse vai ser o 3º vídeo da série. Esse artigo eu pesquisei vários autores para escrever. Um deles foi o Marlos Vinícius Costa Ferreira, que escreveu esse livro aqui incrível, que é o Hipnose na Prática Clínica, e vários outros. Lá tem Alberto Delisola, tem o Cabalo, tem Judith Beck, tem a Basco, que são escritoras da TCC, enfim, tem bastante autores bem renomados e conhecidos nessas áreas. Então foi uma pesquisa bem legal, eu me diverti muito fazendo isso, porque são assuntos que eu gosto de escrever. Um dos objetivos que eu fiz esse artigo foi para atualizar essa visão que a psicologia tem da hipnose, porque muitos psicólogos, estudantes de psicologia, professores de psicologia, mestres, doutores, têm discursos ainda um pouquinho ultrapassados no que diz respeito à hipnose. Quando se fala de hipnose na faculdade de psicologia, as pessoas geralmente vêm com aqueles discursos de hipnose é uma coisa ultrapassada. Se o Freud abandonou, então por que ainda usam hipnose? Tem vários discursos que são totalmente ultrapassados, são discursos falaciosos e não condizem com a realidade. Então esse artigo, ele visou trazer essa atualização do discurso da psicologia atual. E eu espero que você, mesmo que não seja estudante de psicologia, mas seja só um hipnólogo, um hipnotista, quando você for conversar com alguém que seja da área da psicologia e que venha com esses discursos, agora você vai ter argumentos para conversar com essas pessoas. Vamos lá, a primeira parte desse artigo foi falando sobre a história da hipnose. Bom, eu não vou me prender tanto a falar sobre a história da hipnose, porque eu já falei isso em outros vídeos, é muito fácil você encontrar a história, mas basicamente o que aconteceu? A hipnose, ela não foi inventada, não existe assim um criador da hipnose, mas ela já é relatada desde milhares de anos, até mesmo antes de Cristo. A gente tem um papiro chamado Papiro Ebers, que é um papiro que hoje em dia está até no museu lá de Leipzig, na Alemanha, em que ele tem vários relatos médicos.
de técnicas médicas daquela época antiga. E algumas das técnicas envolvem falas, envolve conversa, em que lá eles vão falar de palavras mágicas, de feitiços, como se tivessem pessoas iluminadas, que tivessem superpoderes, que eram capazes de colocar as mãos em cima das pessoas e essas pessoas ficarem curadas de doenças. Óbvio que naquela perspectiva era uma perspectiva religiosa, uma perspectiva mística, sobrenatural, e que hoje em dia a gente sabe que não era daquela forma. Porém, a prática, o jeito que eles faziam, sim, isso é bem parecido com o que a gente usa na hipnose hoje em dia. Nos tempos modernos, a gente vai ter o tão famoso, tão falado Franz Anton Mesmer, em que ele começou a desenvolver técnicas que ele chamou de magnetismo animal. O que é o magnetismo animal? Ele acreditava que todos os seres vivos tinham polos magnéticos. Tinham polos em que, quando nossos polos magnéticos estavam desalinhados quando nossos polos magnéticos estavam desalinhados com os polos magnéticos dos astros, sim, das estrelas, do universo, a gente ficava doente, tanto psicologicamente quanto biologicamente. E o que o Mesmer fazia? Ele pegava ímãs e pegava barras de cobre e colocava nas pessoas com o intuito de remagnetizá-las. E quando essas pessoas eram remagnetizadas, os polos voltavam a ser alinhados e as doenças iam embora. E o mais interessante disso tudo é que isso funcionava. Isso começou a deixar várias pessoas, médicos, cientistas daquela época, com uma pulguinha atrás da orelha. Até que o então presidente da França, o Luís XVI, ele convocou vários cientistas, como se fosse uma CPI, para poder averiguar as coisas que o Mesmer estava fazendo. E o presidente dessa banca era o Benjamin Franklin, que é um cientista super famoso, bem renomado. Se não sabe quem é Benjamin Franklin, pesquisa sobre a história dele, que o cara é incrível. E além do Benjamin Franklin, tava lá o criador da guilhotina, né, o guillotine, tava o Lavoisier, que é o pai da química. Então eram vários cientistas que eram conhecidos e renomados na época para poderem ver, bom, vamos ver o que o Mesmer está fazendo. E eles chegaram à seguinte conclusão, de que aquela teoria do magnetismo animal era balela, que não existia. Eles começaram a retirar os ímãs, tirar as barras de cobre, e isso meio que desmoralizou um pouquinho o Mesmer, e o Mesmer fugiu, ele teve que ir embora, e enfim, ele meio que foi banalizado naquela época. Porém, vários alunos e seguidores do Mesmer continuaram fazendo hipnose ao longo dos anos, e mesmo depois que o Mesmer morreu, tinham vários alunos das escolas magnéticas que faziam shows de hipnose, faziam apresentações de hipnose usando o mesmerismo, como ficou conhecido. Eis que um cirurgião escocês, um oftalmologista, o James Braid, e ele começou a frequentar esses shows de hipnose e ele foi com a mente aberta. Falaram, bom, o que esses caras estão fazendo? E ele começou a perceber que os fenômenos eram reais, porém não acontecia da forma que eles falavam que acontecia. E o Braid começou a estudar a hipnose de uma forma mais científica. Ele começou a ver que existiam fenômenos fisiológicos, principalmente nos olhos. Daí que surgiu a coisa do pêndulo, da fixação ocular, que a gente tanto conhece hoje na hipnose, que foi coisa do Braid. O Braid falava que os olhos cansavam e isso gerava um estado de transe. O Braid achava que as pessoas dormiam e colocou o nome de hipnose. Sim, o Braid que deu esse nome de hipnose. Apesar de depois ele ter percebido que ele se equivocou dando esse nome, porque hipnose vem do nome do deus grego Hipnos, que é o deus grego do sono, e Osis, que é você colocar no estado de. Ele pensava que as pessoas dormiam, mas depois ele percebeu que hipnose não tinha nada a ver com sono, as pessoas não dormiam, ficavam super focados, concentrados, inclusive concentrados numa única ideia. Ele tentou mudar o nome depois para monoideísmo,
mas esse nome não pegou. Ainda bem, porque é um nome bem feio. Já pensou a gente falando, vamos fazer cursos de monoideísmo? Olha os monoideístas fazendo straight monoideísmo. Ia ficar meio estranho. E aí então o Brady abriu aí as portas para a hipnose de uma forma mais científica. Aí então vamos dar um salto um pouquinho na história até a época do Freud. O Freud começou a estudar hipnose com o Charcot, e lá no Hospital de Salpêtrière, em Paris, na França, em que o Freud viu o Charcot trabalhando com as histéricas e achou aquilo incrível. Eu não vou detalhar muito sobre como que é o trabalho do Charcot aqui, porque senão o vídeo ia ficar gigante. Mas resumindo a história, depois vocês leem no artigo que está mais detalhado. O Freud começou a trabalhar com hipnose. Começou a trabalhar com hipnose, atender pessoas, mas ele percebeu que a hipnose não funcionava para todo mundo. Ele começou a falar que as sugestões hipnóticas tinham uma série de problemas. Os motivos que levaram o Freud a abandonar a hipnose foram, ele falou que a hipnose remove um sintoma e não a causa do problema. Então ele via lá as histéricas, por exemplo, tinha uma paralisia histérica, por exemplo, um braço não se mexia. A hipnose conseguia fazer o braço voltar a se mexer, mas depois o sintoma voltava. Ou então acontecia o que ele chamava de deslocamento de sintoma. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em comida, trata com hipnose, ela deixa de ser viciada em comida e passa a ser viciada em bebida ou em cigarro. Ou a pessoa deixa de fumar e passa a ser viciada em outra coisa, porque o que gerava aquele sintoma do vício não era tratado. Então, isso levou o Freud a abandonar a hipnose, mas não só. O Freud também falava que a hipnose poderia gerar memórias falsas. Como lidava muito com o inconsciente, a psicanálise até hoje lida muito com o inconsciente, falava que dependendo da forma em que a hipnose era aplicada, poderia gerar memórias falsas nas pessoas. Por uma simples crença do terapeuta, às vezes o terapeuta acreditava que a origem do sintoma era determinada coisa e ele induzia a pessoa a pensar aquilo, e depois a pessoa saía, né, do estado de transe, saía da hipnose acreditando que aquilo era real. Então isso foi outro motivo que levou o Freud a abandonar a hipnose. E um outro motivo, ele fala sobre a quebra das resistências. Ele fala que a hipnose baixa as resistências, baixa as defesas, e que as defesas e as resistências são fundamentais, são elementos fundamentais para o processo de análise, e que a hipnose não permitiria que isso acontecesse. Então ele falou que, bom, a hipnose não vai servir para mim. Então ele começou a falar que a hipnose era ineficaz, que a hipnose não funcionava, e ele fez com que ele deixasse a hipnose de lado e criasse a psicanálise, né, que é outra forma de trabalho bem diferente, porém não muito diferente não. Então beleza, o Freud continuou sendo feliz com a psicanálise, ok, beleza, falou. Mas aí o que acontece? A era pós-freudiana, essa é a mais importante e que a gente não estuda na faculdade de psicologia, que a gente deveria estudar essas coisas, mas não tem. Mas beleza. Em 1900, nasce um cara chamado David Koppelman, que ele viria a ser conhecido como Dave Ehrman. Em 1901, também nos Estados Unidos, nasce Milton Erickson. Os dois caras que viriam aí para revolucionar a hipnose como terapia. Mas tem uma curiosidade, o Dave Ehrman, ele tinha programa de rádio, ele fazia shows de hipnose, e nesses shows de hipnose, vários médicos da associação médica começaram a ver os shows dele e falaram, cara, a gente poderia aprender esses negócios aí. E só em 1949 é que pela primeira vez o Dave Ehrman ensinou as técnicas dele. Mas espera aí, em 1949 o Freud morreu em 1938 ou 39. 38 ou 39? Por aí. Qual que é a edição aqui, Bruno? Banda Beija-Flor e DJ Juninho Portugal.
acesso ao que o Dave Edelman e o que o Milton Erickson criaram nos Estados Unidos. Não tinha um grupo de WhatsApp pro Edelman mandar uma mensagem pro Freud. Ô Freud, descobri um negócio novo aqui nos Estados Unidos. Aí o Freud lá na Áustria, pô, legal, manda aí um vídeo pra ver o que você tá fazendo. Ah, peraí, pra gente mandar aqui uma foto aqui, ó. Pá, descobriu um negócio. Aí vem o Erickson lá no grupo e fala assim, não, vamos conversar, vamos usar a hipnose conversacional. E o Freud e eles começassem a discutir. Não tinha isso, ele não teve esse acesso. O Freud morreu sem saber a existência de Edelman e Erickson. Então é óbvio que ele nunca ia escrever as coisas que a gente sabe hoje em dia. Então o Freud não teve culpa do que ele escreveu. Não tem como eu vejo pessoas da hipnose falando o Freud é um idiota, o Freud é um burro, ele não sabe de nada. Cara, ele não teve culpa, filho. Você sabe, mas o Freud não sabia. Então ele escreveu o que ele tinha nas mãos naquele momento. Beleza? Então sem tretas com o tio Freud. Ok? O Edelman e o Erickson desenvolveram as técnicas novas e continua no próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre a terapia cognitivo-comportamental, no segundo vídeo dessa série, e no terceiro vídeo a gente vai falar sobre como que as técnicas do Edelman e do Erickson funcionam junto com a terapia cognitivo-comportamental. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Se você gostou desse cenário lindo, olha que coisa maravilhosa, meu cabelo novo, olha. Se você gostou dessa nova fase do Hipnotime, deixa um like aqui, comenta aqui o que você achou do novo cenário, o que você achou do novo tom. Tem várias novidades que estão vindo aí pela frente. Eu vou lançar um curso chamado Psicologia Aplicado à Hipnose, que é um curso de hipnose clínica com a visão da psicologia. Então em breve eu vou soltar mais informações aqui no canal. Eu vou rodar o país com esse curso, então pode ser que eu vá na sua capital. Escreve aqui embaixo nos comentários qual a sua cidade, para eu saber, para ver se eu vou na sua cidade ou não. Deixa seu like, me segue nas redes sociais, estão aparecendo aqui do lado. Eu tenho postado muita coisa inédita no Instagram, que não vem aqui pro YouTube, então me segue lá no Instagram também, para ficar por dentro de todas as novidades em tempo real. Então é isso aí, espero que tenha sido útil. A gente se vê no segundo vídeo dessa série, meu TCC, e falou!